Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Neste canal vou comentar sobre um assunto na Bíblia, em Romanos capítulo 2. São 8 versículos. Primeiro vamos ler. Espero que você entenda o que vou falar, porque vou falar sobre um assunto que é pertinente, inclusive é o que acontece nesse vídeo agora. Ou seja, quem ensina a Bíblia tem que ensinar antes a si mesmo do que aos outros. E é isso que eu vou tratar com vocês. Bom, vamos fazer uma oração para Deus nos ajudar? Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós e que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor possa derramar da Tua sabedoria, do Teu entendimento sobre nós e que nós possamos viver de modo agradável a Ti. Pai querido, não sei se esse espectador que está me vendo e ouvindo agora nesse vídeo está com algum problema, se o Senhor, ó Deus, tem visto a angústia, se ele está com alguma angústia, que o Senhor socorra-o, que o Senhor o ajude, o liberte e o cure, e o salve e o dirija em tudo, ó Pai. Abençoa-o. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então vamos lá? Vamos ler esses 8 versículos? Romanos 2, do versículo 17 ao 24. Vamos acompanhar o mouse? Se, porém, tu que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deves cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Bom, nesses versículos vemos o seguinte, como o apóstolo Paulo destaca a raça judia. Porque Deus escolheu a Abraão, a Isaac e a Jacó para deles formar um povo. Tinha milhares, milhões de pessoas na época de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó para deles virem os 12 patriarcas que geraram as 12 tribos de Israel e da onde veio o Messias, que é Jesus Cristo. Ou seja, é um povo destacado por Deus. Não há como negar isso. Foi dele que veio Jesus Cristo. Mas com a importância vem a responsabilidade. Por quê? Paulo fala assim, se você tem sobrenome judeu, como se fosse algo importante, repousas na lei, como se possuísse uma diretriz extremamente útil e válida, porque a lei veio através de Moisés, do próprio Deus. E te glorias em Deus, porque Deus é para ser o único Deus de Israel, e sempre foi orientado assim. E que conheces a sua vontade, conhece a vontade de Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e aprovas as coisas excelentes, que é de acordo com a vontade de Deus, sendo instruído na lei, que é a constituição divina para Israel e para os homens, que está persuadido de que é guias dos cegos, ou seja, todas as outras nações, comparado a Israel, ao judeu, são cegos. Luz dos que se encontram nas trevas. Deus é luz e Deus é o Deus de Israel. E o restante está em trevas. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Ou seja, o judeu, se ele é instrutor de ignorantes, é porque os ignorantes não são judeus, são gentios. Se ele é mestre de criança, é porque as crianças são gentias e não judias, porque o judeu, ele é o adulto em Deus.
tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, ou seja, a lei de Moisés, diante de todas as outras nações, é a sabedoria e a verdade que Deus deu para o povo de Israel. Tu, pois, versículo 21, tu, pois, que ensinas a outrem, ou seja, que ensina a outras pessoas, você que está ensinando o outro não está ensinando para si mesmo, você ensina a si mesmo. É o que quer dizer esse versículo 21. E continua o versículo 21. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Ou seja, você fala uma coisa e faz outra. O que adianta essa importância toda de ser judeu? É o que Paulo está dizendo para os irmãos de Roma. Dizes que não se devem cometer adultério ou cometes? Abominas os ídolos e roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo está falando aos romanos, aos irmãos de Roma, mas aqui ele está se referindo aos judeus, como se ele estivesse falando aos judeus. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Note, esse versículo destaca tudo que eu falei antes. Ou seja, o sobrenome de Deus, diferente do sobrenome gentil, repousar na lei, se gloriar em Deus, conhecer a vontade, as coisas excelentes, ser instruído na lei, está persuadido que diga guia dos cegos, ou seja, os gentios são cegos, luz dos que se encontram nas trevas, os gentios estão nas trevas, e aí por diante. Você que ensina outro, não ensina a si mesmo, isso é um pecado gravíssimo. E, só um momento. Continuando. Isso é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade alta quanto a ser judeu ou ser membro da igreja. Você deve agir de acordo com o que Deus te ensina. E se Ele te ensina para você ensinar outros, você vai estar aprendendo primeiro para si mesmo. Não adianta você ensinar o outro uma coisa e não querer isso que ensina para outro, não ensinar para você mesmo. Você tem que ensinar primeiro para você mesmo, para depois ensinar para outro. Então, quando você estuda a Bíblia para ensinar alguém, você está ensinando a si mesmo. E se você tiver que passar por uma situação como aquilo que você está ensinando, você deve seguir a verdade que Deus te ensinou. Bom, é isso que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos. Vou orar agora mais um pouco para que Deus nos ajude. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Teu nome seja glorificado. Ajude-nos a aprender antes aquilo que vamos ensinar a outros, para podermos ensinar com propriedade e com verdade. Em nome de Jesus, abençoe este telespectador que está ouvindo, derrame da Tua bondade sobre a vida dele. Ajude-o, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém. Deus abençoe a todos.